Contato ao vivo agora com a Europa, vem eleições por aí. Na França já ocorre o primeiro turno da eleição presidencial. Na véspera da votação, o presidente Emmanuel Macron ainda lidera as pesquisas, mas a vantagem sobre a direitista Marine Le Pen diminui cada vez mais. A gente recebe o correspondente Luca Bassani agora. Luca, bom sábado para você, sempre trazendo para a gente lindas fotografias. Como que está evoluindo essa disputa por aí? A população segue dividida? E se sim, por que exatamente? Hein? O que um candidato oferece que o outro não? Bom dia, Adriana, Thiago e a toda a nossa audiência do Jornal da Manhã. Estamos aqui novamente em Montmartre, em Paris, para passar as informações sobre a eleição que acontece amanhã. A eleição francesa acontece em 2 turnos, assim como o Brasil, e os candidatos mais bem votados vão para esse segundo pleito no final do mês, dia 24 de abril. Nós temos, então, o presidente Macron com a primeira colocação, com cerca de 25%, 27% das intenções de voto, mas a candidata, considerada por muitos aqui na França de extrema-direita, Marine Le Pen, está chegando cada vez mais próxima, tá? Com cerca de 24%, 25%. Algumas pesquisas, inclusive, de segundo turno, mostram um empate técnico, com Macron com 51%, 52% e Le Pen com 48%, 49%. É a quantidade maior de votos que um candidato desse espectro político, da extrema-direita, já conseguiu em qualquer uma das pesquisas levantadas aqui na França. Você me perguntou o que um oferece e o que o outro oferece. A questão imigratória é algo realmente muito discutido aqui na França. Nós temos, pelo menos em Paris, 45% da população sendo imigrante. A gente tem a questão histórica francesa, que teve várias colônias no mundo inteiro, e várias dessas pessoas vêm para Paris, vêm para a França buscar uma vida melhor, inclusive de forma ilegal. E é isso que muitos dos candidatos de direita ou de extrema-direita vêm endereçando de forma mais frequente. Emmanuel Macron, ele se coloca como um moderado, como um centrista, mas tem tido problemas no que diz respeito à política econômica, principalmente agora com o aumento dos preços, aumento dos combustíveis, a inflação. Tudo isso cai no colo do presidente atual e faz com que os seus candidatos adversários tenham uma chance maior nesses últimos dias. Le Pen, inclusive, tem falado bastante sobre a questão econômica, sobre devolver impostos aos franceses, sobre diminuir o preço dos alimentos, diminuir o preço também dos combustíveis e da energia, mas nós sabemos que isso não está apenas no poder do presidente em mudar. Por isso mesmo, Macron tenta mostrar essas divergências. Além, é claro, da própria questão da guerra na Ucrânia, na qual Macron se coloca muito claramente ao lado da Ucrânia, ao lado da OTAN, ao lado também das sanções econômicas, e Le Pen tenta uma versão um pouco mais pró-Rússia, ela que é uma aliada antiga do presidente Putin dentro do Ocidente, sempre tenta arrumar alguma desculpa para tentar falar que os russos não são assim tão autocratas, não são assim tão antidemocráticos. Como eu digo, a política francesa e a política brasileira são diferentes, muitos dos elementos que nós temos no Brasil foram inspirados na política francesa, mas muitas vezes a gente falar de um candidato de direita ou esquerda, na política brasileira eles são considerados o oposto, dada a visão que a gente tem aí no Brasil, às vezes pouco ideológica, infelizmente, mas aqui esse é o cenário. Voltando também a falar sobre os demais candidatos, nenhum candidato de esquerda propriamente tem chance. Jean-Luc Mélenchon aparece na terceira colocação com 17%, talvez não seja o suficiente para bater Le Pen no primeiro turno e chegar ao segundo. Isso mostra também que a esquerda tradicional está fragmentada e não tem muitas chances nessas eleições. Para o nosso público, né? Contar para o nosso público como que é o sistema de votação aí na França. É um sistema ainda em cédula, há urna eletrônica por aí ou não? Como é que é esse sistema? Bom, Thiago, o sistema aqui ainda em cédula, grande parte da Europa, até eu que costumo votar na Itália e na Alemanha, o sistema às vezes é pelo correio, aquilo que a gente tem nos Estados Unidos, que causou grande controvérsia nos outros anos, aqui na Europa é feito há pelo menos mais de 20, 25 anos e não tem nenhum problema, e as pessoas vão também a centros de votação, escolas, como a gente vai no Brasil, e depositam a sua cédula na urna e elas são todas contadas no final do dia, por isso mesmo que o processo de apuração demora um pouco mais. Aqui na França, antes dos anos 90, os mandatos eram de 7 anos, com reeleições indefinidas, e desde então, no final dos 90, começo dos anos 2000, mudou para 5 anos de mandato, com limite de 2 mandatos apenas. Por isso, um presidente francês pode, no máximo, ficar 10 anos consecutivos no poder, e é isso que tenta o presidente Macron. Lembrando que antes dele, François Hollande não conseguiu sua reeleição, mas e o Sarkozy ficou também, se não me engano, 10 anos, e o outro candidato, Jacques Chirac, também. Então, se a gente for olhar, todos esses candidatos conseguiram a reeleição e ele é o que está tendo maior dificuldade para se reeleger. Aqui a gente vai acompanhar amanhã essa movimentação nas urnas e também, após as eleições, muitos desses candidatos tendem a se encontrar
com os seus correligionários, com seus apoiadores em algum ponto de Paris. Vou tentar estar aqui, apesar do frio e da chuva, vou tentar trazer em primeira mão todas as imagens aqui para a nossa audiência da Jovem Pan e acompanhar esse processo eleitoral que é o mais importante da Europa em 2022. Legal, a gente vai acompanhar sim, para isso conta com você. Diz uma coisa, o voto é obrigatório aí na França, Luca? Você que circula bastante pelo país, o que sente da população? É uma população empenhada em participar, politizada, gosta de se informar, os noticiários só falam disso, devem participar bastante amanhã desse primeiro turno, e a população vem aprovando Macron com relação às medidas, a postura dele com relação à guerra? Bom, Adriana, um ponto importante que você levantou, que aqui o voto é facultativo, mas mesmo assim o comparecimento dos franceses nas urnas é relativamente alto. Nas últimas eleições tivemos cerca de 77% de todas as pessoas aptas a votarem indo votar, e até um número maior do que aqueles que nós temos no Brasil, em que o voto é obrigatório. A abstenção na última eleição de 2018 no Brasil foi maior do que essa, mas acreditam que esse ano a abstenção ultrapasse os 30%, 35%, que pode ser preocupante para os candidatos de centro e esquerda, já que os candidatos de direita e de extrema-direita são mais certos do seu voto e vão sempre às urnas. Por isso mesmo que Macron, Mélenchon e outros candidatos aí do espectro do centro, até a direita, a esquerda, a extrema-esquerda, têm incentivado as pessoas a irem a votar nesse momento. Apesar de Macron estar com uma popularidade baixa atualmente pela questão econômica, como eu digo, a inflação alta, preços de combustíveis altos, que não é só uma culpa dele, mas também acontece em toda a Europa, em todo o mundo, como a gente pode ver também no Brasil. Qual é a sua postura na guerra? Ele tem uma certa aprovação, porque a opinião pública na França é a favor da Ucrânia, é contra essa guerra, é contra essas violações dos direitos humanos, do direito internacional, e, portanto, tendem a ficar ao lado do presidente, que tem falado de maneira mais forte contra o presidente Putin, em detrimento de Le Pen, que é uma antiga aliada. Inclusive, nessa campanha, na reta final, Macron tem pegado várias fotos antigas, várias declarações antigas que ela deu no passado a favor de Putin, para mostrar essa contradição, mostrar, olha, de repente, se eu não continuar presidente da França, capaz da França se aliar àqueles que estão sendo os agressores, sempre numa maneira bastante forte, né, nesses últimos dias, para tentar captar os eleitores indecisos, que aqui na França representam cerca de 10%, 12%, e como está tão apertado, pode mudar definitivamente o pleito. Interessante, hein? O Luca Bassani vai voltando ao longo do dia aqui com a gente, com outros destaques ao vivo da Europa. Valeu, Luca!